Sejam bem-vindos à nossa aula dos ácidos nucleicos e da síntese proteica. Lembrando que essa aula ela é um complemento do nosso material. Lembrando que é super importante que vocês assistam essa aula para fazer uma revisão e acompanhem junto com o material para conseguir fazer um trabalho que seja realmente completo. Então, gente, esse é um assunto muito frequente em prova. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para conseguir se organizar, para a gente conseguir se planejar e para conseguir acertar as questões, primeiro é entender o que a gente está estudando. Quando eu falo do DNA e do RNA, a gente está falando das moléculas mais importantes porque a gente chama de vida, porque a gente considera seres vivos, seres vivos verdadeiros, aqueles que conseguem pegar um DNA, produzir um RNA e ter a proteína produzida. A ideia é que até pode ter uma discussão em relação aos vírus, que eles conseguem fazer esse processo, mas eles não conseguem fazer isso sozinho, eles têm que usar uma maquinaria da célula que eles estão, enfim, parasitando. Tá? Agora, quando a gente diz que lá no reino Monera, a gente tem o surgimento do metabolismo, ele tem o surgimento do metabolismo próprio, a gente estaria falando exatamente de ser vivo. Uma das coisas que talvez os alunos não se deem conta, que o DNA e o RNA, eles, na sua síntese proteica, eles são importantes porque eles armazenam, eles são importantes porque eles vão transferir, eles vão expressar o que a gente está falando, a gente trabalha muito como informação genética. Vocês vão ver que a proteína é quem determina quem a gente é. E óbvio, um pedaço do DNA que vai fazer isso, que é o gene, que também a gente tem todo um estudo mais além que o estudo da genética. Uma das coisas que vocês têm que sempre ficar bem atentos é assim, que quando eu falo de síntese proteica, uma coisa chamada de diferenciação celular pode ser algo super significativo. Lembra, as nossas células do meu corpo, elas são 2N igual a 46. Então, teoricamente, eu tenho 46 moléculas de DNA. O que vai diferenciar um ser humano do outro é a sequência, são os genes, mas são a sequência das letrinhas que a gente trabalha tanto no DNA. O que diferencia uma célula minha, sei lá, um neurônio, daqui a pouco um hepatócito, não é a presença ou a ausência do ácido nucleico, mas sim a sua expressão ou não, o que a gente fala da atividade dos repressores, a gente vai ver depois o operon, todo um processo relacionado a essa síntese. Tá? Mas começando o nosso trabalho, a gente tem que pensar por partes. Então a gente vai trabalhar primeiro com uma arquitetura, para depois conseguir elaborar e conseguir fazer um trabalho exatamente do que é o nosso dogma da vida. Mas a nossa base está aqui, Quando eu falo de ácidos nucleicos, eu tenho que lembrar o quê? Que eu estou falando do DNA e do RNA. Eu tenho que lembrar que o DNA e o RNA, eles são polímeros. E esses polímeros, eles significam o quê? Eles são formados por várias partes. O que forma um polímero é um monômero. O monômero que eu estou falando para vocês chama-se nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é a pecinha que vai montar tanto o DNA quanto o RNA. O nucleotídeo ele tem essa cara, uma bolinha, um pentágonozinho e geralmente uma meia-lua a gente representa assim. Na biologia, didaticamente, isso funciona muito bem. Então lembre, tá? O que daqui a pouco a prova pode te cobrar? As diferenças do DNA e do RNA. Por exemplo, a bolinha chama-se fosfato e ela é igual para os dois. Então não vai ter nada que seja associado ao fosfato, ou é muito raro ter isso em prova. Aonde que eles já podem colocar uma questão? Quando eles falam na pentose. Este açúcar, a gente viu na aula anterior, este monossacarídeo simples com 5 carbonos, ele constrói o ácido nucleico. Está na constituição do nucleotídeo que vai construir o ácido nucleico. Aqui tem diferença. Quando eu for olhar o DNA, eu vou ver que os nucleotídeos do DNA possuem como açúcar a desoxirribose. E até o que dá o nome ao ácido, isso é muito importante. Quando eu for analisar os nucleotídeos que montam o RNA, vocês vão ver que o açúcar que está presente ali não é a desoxirribose, e sim a ribose. Lembra que uma diferença que a gente tem é bem nessa parte de baixo, onde eu até brinquei com vocês, eu falei, cara, lembra assim, quando for desoxirribose, aqui embaixo é diferente, eu tenho um OH e um H. Quando for ribose, aqui embaixo é igual, ou seja, repete ribose RNA. Uma outra diferença que a gente pode ter também é em relação às bases nitrogenadas. Vocês vão ver que base nitrogenada ela tem um nitrogênio na sua composição, e daí daqui a pouco a gente vai falar e vai ver o quão importante é o nitrogênio. Tá? Mas assim, as bases elas são separadas em dois grupos, as chamadas de púricas e as pirimídicas.
As bases que são as bases púricas, eu estou falando da adenina e da guanina. Elas têm esses dois anéisinhos no arranjo da molécula. As bases pirimídicas são elas, citosina, uracila e timina. O que eu tenho? Eu tenho 5 bases nitrogenadas, porém quando eu estou estudando o DNA, eu só vou ver 4. Eu tenho 5 bases nitrogenadas, quando eu estou estudando o RNA, eu só vou ter 4. E o que isso significa? Que eu tenho bases que são exclusivas. Então, sempre que vocês enxergarem um nucleotídeo e ele tiver, por exemplo, a uracila, só pode ser RNA. Nós não temos uracila no DNA, é uma base exclusiva do RNA. Ah, prof, mas e no DNA? O DNA também vai ter uma base que é exclusiva, que ela é quem? A timina. Então, tu viu uma sequência, tem timina, só pode ser DNA. Tá? Assim, ó, esse nosso grande dogma da vida é o fechamento da nossa aula de hoje, mas a ideia é assim, ó, que a gente discuta que o DNA pode formar ele mesmo, a duplicação ou replicação semi-conservativa, o RNA sendo formado a partir do DNA, no que a gente vai chamar de uma transcrição, enfim, né, os RNAs trabalhando no citoplasma para construir o que? O nosso produto final, que é a proteína. Tá? Na molécula de DNA, eu vou mostrar logo para vocês, eu posso ter o que? Pareamento de bases nitrogenadas. E sempre, isso não é questionável, tá? Eu tenho no DNA a adenina ligada com a timina. E sempre, não tem nenhuma variação, a citosina está ligada com a guanina. Vocês percebem que as ligações de adenina e timina, tá, são 2 ligações de hidrogênio entre elas. E citosina e guanina são 3 ligações. Lembrem, o Enem já perguntou, a URG já perguntou, as ligações que são mais fáceis de separar são aquelas que têm só 2 ligações, ou seja, adenina e timina. Até muitas vezes a gente vai enxergar no início de um gene, que é um pedaço de DNA que a gente em algum momento precisa abrir ele, uma sequência de timinas e adeninas, o que identifica esse sistema fecho, exatamente para a gente conseguir fazer essa separação, é um trecho mais fácil de separar. Quando eu falo de RNA, e vocês já conhecem um pouquinho desse RNA, o que vocês vão lembrar? Que ele não tem pareamento, porque é uma fita simples. Porém, em alguns eventos, como daqui a pouco uma transcrição, em alguns eventos, como daqui a pouco uma tradução, nós teremos o quê? Nós teremos o pareamento. Esse pareamento ele não é um pareamento na molécula, então ele vai servir para produzir o RNA, ele vai servir para produzir a proteína. Tá? Mas quando em algum momento eu falar de pareamento e tiver o RNA envolvido, eu vou ligar a adenina agora com a uracila e a citosina com a guanina. Então o que a gente vai ver exatamente? Eu vou usar esse nucleotídeo, eu vou usar essas informações iniciais, ou seja, eu apresentei para vocês agora um tijolo e a gente vai fazer toda essa construção do DNA e do RNA. Tá? Olha só. Então vamos lá, gente. Simplicidade, vamos organizar o pensamento para a gente acertar toda e qualquer questão que cair sobre esse assunto. Tá? Então assim, ó, acabamos de falar do nucleotídeo. Então eu pego esse nucleotídeo e vou mostrar para vocês que organizando ele, eu consigo montar o meu DNA. Agora o DNA é o assunto. Então o que eu lembro? Que o DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico, ele é formado, tá, por nucleotídeos que deixam ele com essa carinha, ó, de fita torcida, de dupla hélice. São 2 fitas que se organizam numa forma de modelo helicoidal. Lembra? Watson e Crick que propuseram isso aí em 1952, 53, tá? Mas qual é a ideia? Quando eu olho para esse modelo helicoidal, aquela imagem de uma escada que vai girando, e se eu conseguisse de alguma forma colocar um zoom ali, nós teríamos algo assim, ó. Num primeiro momento, quando eu olho, eu digo, só tem isso, tem seta para tudo que é lado. Mas assim, a primeira coisa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu representei ali, ó, 6 nucleotídeos. Tu vai enxergar que sempre é o DNA, ou melhor, do DNA, eu tenho desoxirribose. Tu vai enxergar que sempre no DNA eu tenho adenina, timina, citosina e guanina. Eu até posso usar um nomezinho um pouquinho mais elaborado. Eu posso dizer que o DNA ele é o meu polidesoxirribonucleotídeo. Tá? Ele na verdade ele é o quê? Ele é um monte de nucleotídeo onde o açúcar é a desoxirribose. Parece algo complexo, mas olha só, não é. Ligações. Tá? Esse monte de nucleotídeos ligados, a gente vai ter a ligação fosfodiéster. O que a ligação fosfodiéster faz? É a ligação do fosfato com os açúcares.
com as pentoses, com as desoxirriboses. Então eu vou ter exatamente isso, ó. A ligação fosfodiéster formando a fita. Ela forma um empilhamento de nucleotídeos. Como a fita é dupla, eu tenho ligação fosfodiéster formando essa fita e esta outra fita. O que liga uma fita na outra é o quê? É a ligação de hidrogênio, que eu coloquei aqui no meio em verdinho. Aonde a gente tem que respeitar a adenina ligando com timina, 2 ligações, citosina e guanina, 3 ligações. Lembra, até aquela proporção faz sentido, ó. Se o meu DNA, né, ele tem um número, sei lá, X de nucleotídeos, e desse número X, 20% é a adenina, qual obrigatoriamente é a quantidade de timina? Tem que ser igual, né? Ou seja, é 20% também. E desse valor X, que eu nem sei qual é, a questão até pode te dar eventualmente, eu vou lembrar que eu já conheço 20% de adenina e 20% de timina, ou seja, eu já conheço 40% das minhas bases nitrogenadas, 40% dos meus nucleotídeos. O restante, o resto são 60%, que vai ser ligações, são ligações entre citosina e guanina, ou seja, 30 de citosina e 30 de guanina. Tá? As questões elas costumam perguntar esses complementos, tá? Então você tem que lembrar que o DNA que é formado por uma fita dupla, as fitas elas são complementares, que é exatamente esse char-graph que a gente chama. Então, olha só, eu tenho ligação fosfodiéster, ligação de hidrogênio. Lembrem que não é somente as ligações que mantêm o DNA com cara de DNA. Tá? Uma das coisas que a gente sempre destaca, que é super importante, é o que a gente chama de efeito hidrofóbico, efeito medo da água. Porque eu sei que na molécula de DNA, aquela base nitrogenada, ela fica com um comportamento por uma equivalência de cargas, um comportamento apolar, que seria essa parte mais interna. E essa porção mais interna, ela sofre o quê? Ela sofre uma repulsão da água, ou seja, a água, hipoteticamente, eu pudesse jogar um monte de nucleotídeo na água, daqui a pouco eles estariam se organizando com as bases nitrogenadas uma próxima da outra. E exatamente por quê? Porque são apolares e não gostam da água, sofreram essa repulsão. Como elas ficam exatamente posicionadas, as ligações químicas elas acontecem. Então lembra, DNA helicoidal, fita dupla, fitas complementares. Lembra também que o efeito hidrofóbico está envolvido nisso e que as ligações importantes que a gente tem é a ligação fosfodiéster e as de hidrogênio. Uma outra coisinha que você tem que lembrar é que é bem comum eles falarem que as nossas fitas elas são o quê? Elas são invertidas, ou seja, elas são antiparalelas. E nós temos um sentido de leitura de fita de DNA. Ou seja, se eu olho, por exemplo, são essas letrinhas que, enfim, né, vão determinar algo mais adiante, tá? Eu vou lembrar que 3 bases nitrogenadas em sequência, eu chamo isso de uma triplet. E, por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 bases nitrogenadas, 3 nucleotídeos, eu tenho uma triplet. Faz diferença ler A, C, T ou T, C, A? Faz. Tá? Então, como é que eu vou saber? A questão vai te orientar. Tá? Então, como a gente sai lendo, e sempre a gente sai lendo da esquerda para a direita, e vocês foram alfabetizados assim, lembrem, a gente é alfabetizado na biologia molecular a ler o DNA do 5' para o 3'. Que na verdade é um ponto, gente, é o 5º carbono de uma pentose, é o 3º carbono de uma pentose. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o 5º carbono, o 3º carbono, e disse, ó, essa fita ela é lida no 5 para o 3, ou seja, qual seria a sequência? A, C e T. Mas elas são antiparalelas, eu vou mostrar isso aqui a pouquinho, tá? E vocês vão ver que a outra fita, ela não pode ser lida de cima para baixo. Ela tem que ser lida ao contrário, no sentido inverso, ó, ou seja, do 5 para o 3. Então daí a leitura da outra fita, da fita complementar, seria A, G e T. Tá? Então assim, ó, conseguir entender o que é essa construção, pegar aquele nucleotídeo, tá? Criar aqui, com esse monômero o polímero DNA, é o primeiro passo. Tá? Essas características que são super simples tem que estar na cabeça de vocês. Porque isso que a gente acabou de ver é a arquitetura do DNA. Tem que ver o quê? A arquitetura também do RNA. Então olha só. Tá aí, ó. Esse é o nosso RNA. O RNA é mais simples, o RNA ele tem uma única fita. Tá? Então tu vai lembrar. RNA, o ácido ribonucleico, fita simples. Talvez uma diferença seja que o DNA é uma coisa única, mas o RNA nós temos o quê? Eu tenho 3 tipos, pelo menos 3 tipos que a gente vai ter que trabalhar, tá? Importante, lembrem que o RNA ele é muito menor que o DNA.
Em alguns livros, em alguns esquemas, é difícil tu conseguir mostrar essa proporção, mas lembra, o DNA ele é absurdamente maior, o RNA é uma coisinha de nada, tá? Então assim, ó, fita simples. Essa fita simples, ó, se eu pudesse daqui a pouco fazer o que a gente acabou de fazer, por exemplo, no DNA, e eu pudesse amplificar isso daqui, vocês vão ver, eu tenho o quê? Apenas nucleotídeos empilhados. Vocês vão ver que aqui, uma das diferenças em molécula é que o DNA ele tem o quê como ligação química? Ligação de hidrogênio. Na molécula de RNA, eu não tenho a ligação de hidrogênio. Eu vou ter a ligação de hidrogênio em algum momento que daqui a pouco a gente vai falar, mas na molécula ele não existe. Então, qual é a ligação que eu vou ter aqui? Ó? A ligação fosfodiéster, que forma a fita, no caso a fita, que é a fita única. A gente até pode dizer, né, que o RNA nada mais é do que o nosso polirribonucleotídeo. Ou seja, o RNA é um monte de nucleotídeo ligado, ele é um polímero formado por esses monômeros nucleotídeos, tá? Aonde o açúcar é a ribose, nós temos agora a uracila, não pode ter timina, beleza? E os três tipos? Os três tipos vão ser aqueles que vão entrar exatamente no nosso processo da produção de proteína. Então assim, eu tenho, por exemplo, ó, o meu RNA-R, o meu RNA-T e o meu RNA-M. O RNA-R é o RNA ribossômico ou ribossomal. Tem que lembrar esse daqui, ó, que ele vem de uma região mais específica na sua formação. Ele vem bem naquela parte do nucleolo. Lá em divisão celular, quando a gente fala em prófase, qualquer prófase, eu tenho o quê? Eu tenho o desaparecimento do nucleolo porque começa a condensação do material genético. Nesse momento, para de se produzir o RNA ribossômico, tá? O que ele faz? Ele serve como esqueleto para o ribossomo. Essa organela que daqui a pouco vai fazer a tradução tem uma subunidade maior e uma menor, e quando ele está ativo elas estão juntas, o que dá o esqueleto é o RNA-R. O que eu posso ter ainda? O RNA-T e o M. Lembra? T é o transportador. O transportador, tá? Ele vai ter o quê? Trinca, que eu chamo de anticódon, trinca no DNA, triplet, trinca no RNA transportador, anticódon, e a carga do transportador é o aminoácido, que é, enfim, né, o monômero do polímero proteína que a gente vai construir daqui a pouquinho. E tem que lembrar também que eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter o meu RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é mais retilíneo, ele é organizado também em trincas, essa trinca eu vou chamar de códon. Então vamos lá, tá? Trinca de DNA, triplet, 3 bases nitrogenadas do DNA, 3 nucleotídeos no DNA. Trinca de RNA transportador, anticódon, são 3 bases nitrogenadas em sequência, são 3 nucleotídeos em sequência do transportador. Se eu estiver falando de 3 nucleotídeos ligados, se eu estiver falando de 3 bases na sequência do RNA mensageiro, daí o nome é códon. E isso é super importante, tá? Tem que lembrar muitas vezes que o RNA mensageiro ele vai ser, na verdade, a representação do DNA, que não pode sair do núcleo, quando a gente está falando, evidente, em eucariontes, tá? Mas é a representação dele lá no citoplasma, beleza? Então, ó, a diferença, uma única fita, 3 tipos, ribose, uracila, não tem timina. Mas pegando aquele monômero, pegando aquela pecinha nucleotídeo, a gente organizou também o outro ácido nucleico na sua arquitetura. Se eu conheço nucleotídeo, se eu conheço DNA, se eu conheço RNA, o que a gente consegue trabalhar agora? Com o que a gente chama de dogma da vida, que são os eventos, ou seja, é a atividade dos ácidos nucleicos. Olha aqui. Então aqui, o nosso primeiro processo do dogma da vida que nós temos é a duplicação semiconservativa do DNA. Qual é a grande ideia disso? Que realmente eles vêm caindo em prova, vem sendo muito abordado em prova. É a ideia de que nós temos uma molécula mãe. Essa molécula mãe, ela vai sofrer ação não de uma enzima, mas de um time de enzimas chamado de complexo helicase polimerase e dará origem a 2 moléculas filhas. Só que cuidado! Cada uma das moléculas filhas, tanto o Urques quanto o Enem já perguntaram isso, tá? Elas são chamadas de moléculas filhas e elas fizeram uma semiconservação porque cada uma delas tem uma fita que é de origem da mãe. Ou seja, cada uma delas tem uma fita antiga e uma fita nova, certo? Isso é importante até quando a gente for falar em divisão celular, numa fase preparatória da divisão, que a gente chama de intérfase. Lá na intérfase tem um período chamado de período S, onde uma molécula dá origem a 2.
que acontece? Se tu for pensar daqui a pouco que tu tem uma célula com 46 moléculas de DNA e essa célula vira 2 células e cada uma delas tem 46 moléculas de DNA, pô, de onde é que surgiu esse DNA? Daqui, dessa duplicação, tá? Então a ideia é assim, ó. Eu vou ter uma molécula mãe, essa molécula inicial que eu estou representando em azul, tá? E eu vou ter a atividade dessas principais enzimas. Grave, eu sei que às vezes pode levar um pouquinho de tempo, mas presta atenção. Primeiro, a molécula de DNA não pode estar toda enrolada. Então, o que descondensa, o que distorce, o que desenrola, é essa que eu representei em verde aqui, ó, ela vai na fita, ela vai desenrolando, tá? É a topoisomerase. Então, a topoisomerase, ela tira a torção da molécula de DNA. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque depois nós temos que ter a atividade de quem? De uma outra enzima, tá? Aonde ela vai cortar as ligações de hidrogênio. Quando cortam as ligações, ó, as fitas acabam fazendo o quê? Se separando. Essa, que eu represento geralmente como uma tesourinha, ela é o quê? É o que a gente vai chamar de helicase. Corta a ligação, separa as fitas. Então a topoisomerase desenrola para que a helicase consiga fazer um corte preciso bem na ligação de hidrogênio. Fitas separadas, o que a gente tem que fazer? Construir cada uma delas. Uma das fitas chamada de fita líder, chamada de fita contínua, tá? Tu tem uma enzima que vem aqui na pontinha e coloca, ó, um primer. O que é um primer? Ele é uma sequência. Essa sequência, né, indica exatamente aonde é o começo. O começo da polimerização da nova fita. Quem faz isso é a DNA polimerase. E a DNA polimerase vem aqui e começa a fazer toda uma reconstrução. Lembra que a reconstrução é no sentido 5:3. E essa fita é contínua sem nenhum problema. Onde é que nós teremos um problema? Na fita de baixo, que é o que a gente chama de fita atrasada, que a gente chama de fita descontínua, porque por uma questão até de economia de tempo, não vale a pena separar toda a fita para lá na outra ponta sair fazendo a reconstrução. Então, enquanto vai abrindo, vão sendo colocados primers, não um, agora vários, e sempre que tem um primer, a DNA polimerase vem e no sentido contrário vai fazendo essa reconstrução. Por uma questão de garantia de segurança, ficam lacunas, ficam espaços entre esses primers, aonde lá o que seria o processo final, a gente vai ter uma enzima chamada de DNA ligase que vai colar essas sequências. Então, a DNA ligase vem aqui, ó, cola a sequência, tá? Esse trecho, né, que a gente tem essa fita que é descontínua, é o que a gente chama dos fragmentos de Okazaki. E eles servem exatamente para a gente conseguir fazer um dinamismo, para a gente conseguir, por mais que essa fita ela seja uma fita mais atrasadinha, não seria uma diferença de tempo tão grande como se eu tivesse que separar toda uma fita, que já estaria praticamente reconstruída, e reconstruir a outra, tá? Então lembra, não apareceu ainda em prova, algumas particulares apareceu, mas o que eles podem te cobrar? Sei lá, de repente URGS, coluna direita, coluna da esquerda, o nome da enzima e a sua função. Vamos revisar? Então assim, ó, a molécula mãe toda em azul, as moléculas filhas, tá? Cada uma delas com uma fita azul e uma fita vermelha, que seria a fita nova, isso explica a semiconservação. Mas aí eu tenho quem, ó? Topoisomerase, tira a torção da molécula. Helicase, separa as fitas, rompe as ligações de hidrogênio. DNA primase, vai indicar, vai colocar o primer, que sinaliza para que a DNA polimerase comece a reconstruir a fita. A DNA ligase vai agir só na fita descontínua, fazendo os preenchimentos daqueles intervalos de segurança que foram colocados, tá? Então, é dessa maneira que uma molécula de DNA dá origem a duas, nessa duplicação. O que a gente tem que saber também? A gente tem que conhecer a transcrição. Porque eu sei de onde que o DNA veio. Ele veio de outro DNA. Tá, mas agora, de onde é que vem o RNA? Do DNA. Então, olha aqui. Então, a transcrição. O que é a transcrição? É o segundo evento. Agora o DNA, e um trecho do DNA, ele vai formar a fita de RNA, tá? Como é que isso acontece? O processo que a gente tem que ter uma ideia é o seguinte, ó. Esse pedacinho de DNA a gente vai chamar de cistron, a gente vai chamar de gene, beleza? Então simplesmente é um pequeno pedaço que eu ampliei para cá, tá? Agora como o processo ele é relativamente um processo mais fácil, tá? Porque o RNA, lembra, ele é muito menor que o DNA. Agora a gente tem que pensar que a gente não tem um time de enzimas, a gente não tem um time enzimático, a gente tem apenas uma enzima, que é a RNA polimerase, a enzima faz tudo,
tá? Então o que ela faz? Ela pega aquele pedacinho, lembrem, são duas fitas, uma das fitas sempre é a molde e a outra a codificante, beleza? Então assim, ele vai ali, ó, e a RNA polimerase separa as fitas, a 1, a 2. No caso aqui, ó, a molde é a 1. O que acontece com a fita 1? A RNA polimerase, ela vai simplesmente colocando nucleotídeos e criando o pareamento. E lembrem, agora a gente tem que respeitar aquele pareamento da adenina com a uracila e citosina com a guanina, tá? Então, se eu tenho na fita molde uma sequência A, T, C, T, C, C, A, G, T, C, C, a RNA polimerase vai fazendo encaixe, vai colocando uma uracila, uma adenina, uma guanina, uma adenina, uma guanina, nunca timina, sempre vai ter a uracila quando tiver o pareamento com A, tá? Quando termina de colocar ali embaixo a última, né, enfim, base nitrogenada, ela solta a fita de RNA. Esse RNA foi solto, o DNA ele volta ao normal e esse é o processo chamado de transcrição. O que daqui a pouco vocês vão ter que lembrar, gente, é o seguinte: se a tua prova ela te deu uma fita, uma só, fita do DNA, pensa, qual é? Eles podem te dar a molde ou a codificante. Se eles te derem a fita molde, tu vai ali fazer um pareamento fácil e acha o RNA com maior simplicidade. Se eles te derem a fita codificante, tu acha a molde e depois vai achar o RNA. Uma das coisas que você tem que lembrar, gente, é que aqui entra muito a nossa regulação gênica, a nossa diferenciação celular. Por que proteínas são produzidas em uma célula e outras proteínas são produzidas na outra célula? Por que eu produzo melanina só na minha pele e não produzo na minha célula, sei lá, do fígado? É sempre uma questão de necessidade, tá? E quem faz essa regulação gênica, a gente sistematicamente, ou de forma bem esquemática, diz assim, ó, que a RNA polimerase ela tem que se acoplar ao DNA. Então, tipo, ela chega ali e ela tem que encaixar para produzir a fita de RNA. Ela encaixa no que a gente chama de sítio promotor. Então, ela colou ali, tá? Esse sítio promotor seria o começo do gene, onde eu tenho a RNA polimerase e eu posso produzir o RNA, isso aí vai virar proteína mais adiante. Agora, essa RNA polimerase ela só pega e a partir do sítio promotor e vai adiante quando uma sequência, um pedaço, depois que eu chamo de operon, ele está livre. Se o operon está livre, a RNA polimerase, sítio promotor, operon e sai fazendo todo esse processo que a gente acabou de ver. Agora, a RNA polimerase, sítio promotor, chega no operon e o operon tem alguma coisa travando ele. O que trava ele muitas vezes, ó, é o que a gente chama de um repressor. E o que acontece? Não tem a produção da RNA, tá, do nosso RNA pela RNA polimerase. Então pensa o seguinte, quer ver? Uma das coisas, das regulações que a gente fala que é mais tranquila assim, é, por exemplo, da produção de uma enzima chamada de lactase. Para eu produzir a lactase, certo? O que vai acontecer? Eu simplesmente não posso ter o operon trancado pelo repressor. O que tranca esse repressor, né? Na verdade, o que impede que o repressor se cole no operon é quem? É exatamente a lactose. Então pensa, se o repressor ele vai colar aqui no operon, tá? Agora, eu, por exemplo, fiz a ingestão e eu tenho a lactose no meu corpo. Essa lactose ela tem que ser quebrada. Quem quebra é a enzima lactase. Então vamos produzir a lactase. O que acontece? A lactose ela se cola ao repressor e eu começo a produzir a lactase. Fica livre para a RNA polimerase fazer o trabalho dela. Quando a RNA polimerase ela fez o trabalho dela, o que aconteceu? Eu simplesmente quebrei a lactose. E quando eu quebro a lactose, eu libero o repressor que vai lá e para de produzir a lactase. Por quê? Porque eu não preciso. Então essa regulação ela acontece na célula, não só de momento para momento, mas até mesmo de célula para célula. Se tu pegar uma célula, de novo, de um neurônio, e pegar de uma célula do fígado, você vai ver que a presença do material genético do DNA, a receita para produzir a proteína está ali. Agora, o que a gente tem? A permissão ou não? Essa regulação que é feita pelo operon, pelos repressores. Agora, né? O que é exatamente essa atividade, essa síntese proteica? É o nosso fim, é a última etapa, certo? Que é quando os RNAs vão construir o nosso produto da síntese e a gente termina a nossa aula, tá? Nosso último quadro, prometo, olha aqui. Síntese proteica. Gente, assim, ó,
Primeira coisa, tá? Lembrem que a produção de proteínas ela acontece em dois locais. Eu tenho uma primeira parte no núcleo, que é a transcrição que a gente acabou de ver, e eu tenho o que? No citoplasma a tradução. Lembra? Envolve uma organela citoplasmática, o ribossomo que a gente tanto fala, tá? Mas assim, de forma bem simples, vendo o que eles podem colocar na prova de vocês. No núcleo acontece a transcrição, é quando aquele pedaço de DNA ele vai produzir o RNA. Essa produção de RNA produz um pré-RNA, na verdade. É um RNA chamado de RNA bruto, que tem que passar por um processamento, porque ele tem sequências que não fazem significado. São sequências que não deveriam estar ali, que a gente chama de intron. Então, nos introns cortados, os exons grudados, que seriam as sequências que teriam realmente o significado, tá? Esse processamento que a gente tem é o que a gente vai chamar de splicing. Então, o que é o splicing? Que vai ser todo feito por um spliceosoma. Eu mandei um vídeo para vocês sobre isso, tá? O splicing é exatamente a retirada dos introns e o agrupamento dos exons, mas a gente tem o quê? A produção do nosso RNA, o RNA funcional, no caso que é o meu RNA mensageiro, tá? Então, o que a gente acabou de ver, um pouquinho melhor, só falando um pouquinho do splicing. O RNA mensageiro ele vai para o citoplasma, e no citoplasma, lembra, ele é a representação de quem? Do DNA, que não sai do núcleo, tá? Então ele foi para o citoplasma e ele é uma mensagem. Quem vai segregar ele para fazer a leitura da mensagem? Para fazer uma leitura de 3 em 3 bases nitrogenadas, para fazer a leitura dos códons, o meu ribossomo, que tem como esqueleto o RNA ribossômico. Subunidade maior e subunidade menor separadas nativo se agregam a mensagem e saem lento. Lembra que o ribossomo ele tem 2 locais dentro dele, né? A gente até pode falar em 3. O sítio E, que é o de descarte, o P e o A. O A é onde entra, o P seria onde a gente tem a ligação peptídica e o E é onde solta. A gente brinca, né? O sítio é o EPA. Mas a gente pensa praticamente em 2 sítios que são os mais efetivos, vamos pensar assim, tá? Então o que acontece? Enxerga o momento que o ribossomo ele tem dentro dele 2 RNAs transportadores com as suas cargas, os aminoácidos. Gente, olha só. Quando é que isso vai começar a acontecer? Não é bem no começo da fita. Essas, tanto no início como no fim, a gente tem umas bordas chamadas de bordas de segurança. O ribossomo ele sai percorrendo aqueles códons e ele vai começar a produzir a proteína, ele vai começar a permitir a entrada de RNAs transportadores com as suas cargas quando ele ler uma sequência AUG, que significa início, é o códon inicial. Ou seja, vão entrando transportadores. Quando eu tenho 2 RNAs transportadores, 2 aminoácidos, a gente tem a ligação chamada de ligação peptídica, e o ribossomo, depois que tem a ligação peptídica, ele anda uma casa. Ele anda um códon para o lado. Aquele transportador que estava e entrou primeiro ali, ele vai embora. Só que ele vai embora e ele deixa o aminoácido. Então a ideia é exatamente essa, como se eu tivesse daqui a pouco 2 transportadores, ligação peptídica. Esse, por exemplo, seria o que está mais tempo, né? Foi quem entrou primeiro, eu me desloquei, entrou outro, os aminoácidos ligaram. Agora, se eu fosse o ribossomo, eu ando numa casa e o que acontece? Esse vai para essa parte, vai para um sítio de saída e esse aqui está fora. E ele se desprende e vai embora. Só que lembra, ele vai deixar exatamente ali o aminoácido. Ou seja, quanto mais percorre, tá, o ribossomo, maior vai ser a minha cadeia de aminoácidos. E o que eu tenho? Um código de início e código de fim. Eu tenho 3 possíveis códons, chamados de códons finais, de códons terminais. E a sequência é o AA, o AG e o GA. Quando isso acontece, o ribossomo ele faz o quê? Ele separa uma subunidade maior de uma subunidade menor, ele se torna novamente inativo e libera a proteína, que determina a minha anatomia, a minha fisiologia e o meu comportamento. E essa é a estrutura de alongamento. Na aula de bioquímica a gente falou das outras estruturas para realmente a proteína ser funcional, mas isso é que importa no momento, tá? O ribossomo entra nesse alongamento. Lembrem, gente, muito comum na prova de vocês aparecer uma tabela onde vocês vão ter códons e quais são os aminoácidos. Uma das coisas que é super significativo hoje em dia é falar isso aqui, Nós temos 20 aminoácidos. 20, são 20 tipos que a gente não produz, que são essenciais, a gente tem que comer eles, tá? 20 aminoácidos e só 61 códons. Na verdade, se a gente fosse pensar 3 a 3, 4 letrinhas, a gente teria 64 códons. Mas esses 3 aqui, os códons finais, eles não têm RNA transportador, então não entra aminoácido. Então quem são os que carregam realmente aminoácidos? Apenas 61.
vocês vão ver que é muito comum um aminoácido ter mais códons. E o que acontece? O DNA ele é muito suscetível a mudanças nas suas bases, a sofrer mutações, e quando eu tenho uma mutação e essa mutação ela faz com que um códon, tá, fique diferente do outro, mas que ambos carreguem exatamente o mesmo aminoácido, tu entende que isso é uma proteção que vocês têm no corpo de vocês. O meu código genético ser degenerado está ligado diretamente a esse processo de que eu vou sofrer mutações chamadas de mutações silenciosas, que não acarretam problema nenhum na síntese proteica. Pode acarretar, certo? Mas ter mais códons significa que se eu mudei exatamente uma base nitrogenada, isso não quer dizer que exatamente eu vá sofrer uma mutação. Ah, mas tu falou que a gente não produz aminoácidos, que eu tenho que me alimentar. Sim, quando a gente fala de um alimento, por exemplo, proteico, a proteína é um alimento plástico. Eu quebro a proteína e olha só que genial. Essa quebra da proteína me fornece aminoácidos que vão ser absorvidos e vão fazer o quê? Vão recarregar aqueles transportadores que, enfim, tinham deixado o seu aminoácido lá dentro. Então, o RNA transportador ele se recarrega dos aminoácidos da minha dieta alimentar e vão daqui a pouco começar a produzir novamente as minhas proteínas. Quem manda é a minha receita. Uma das coisas que vocês vão enxergar também é que daqui a pouco, se eu pudesse, numa forma experimental, numa forma in vitro, tá? Pegar RNA transportador de gato, ribossomo de coelho, RNA mensageiro de sapo e aminoácidos de bactérias, eu tenho todas as ferramentas para a construção da proteína. O que vocês vão ter que lembrar? Que nessa construção, quem dita qual é o aminoácido, qual é a quantidade dos aminoácidos, aonde que ele tem que entrar, ou seja, toda essa receita, tá, é o DNA. Mas, no caso aqui não tem o DNA. Quem é a expressão do DNA? Tá? É o RNA mensageiro. Essa proteína, ela seria a proteína de quê? De sapo. E se vocês pararem um pouquinho para pensar, eu falei o quê? Do DNA, do RNA, da transcrição, da síntese proteica, e eu falei isso em algum momento obrigatoriamente de humano, sei lá, de um vegetal, daqui a pouco de um... Não! Essas tabelinhas que vocês têm no livro de vocês, por exemplo, que ela me fala exatamente qual é o códon e o aminoácido, essa sequência que vocês viram, gente, isso acontece em qualquer ser vivo. De novo, até mesmo os vírus que não são considerados seres vivos, eles usam uma maquinaria da célula para fazer a sua expressão, certo? O que vocês vão ter que lembrar, gente? Tá? Que esse processo, e olhem os vídeos novamente para conseguirem enxergar esse movimento, tá? Mas que esses processos eles acontecem de forma contínua. Tem que lembrar que eu só vou ter a produção da proteína, eu só vou ter toda essa síntese proteica quando esse pedacinho, esse gene, esse cistron, tá? Ele vai ser daqui a pouco chamado de dominante lá na genética, ou seja, quando ele é efetivo. Quando ele é recessivo ele não faz isso, tá? Mas assim, ó, lembrem, atividade do DNA, do RNA para formar a proteína tem uma ação no núcleo e uma no citoplasma. Lembrem, nós temos um controle do gene para produzir o RNA. Lembrem, nós temos um processamento do RNA para retirada dos introns. Lembrem, no citoplasma, esse RNA mensageiro ele vai ser lido, a proteína será construída com a presença não só do mensageiro, mas do transportador e do próprio RNA ribossômico. As proteínas determinam exatamente quem a gente é. E você deve estar pensando, ah, mas isso é genética. Mas, de novo, é um pedaço do DNA. São essas coisas que você tem que ter muita atenção, porque as provas em questões talvez mais elaboradas estão vindo exatamente com essas relações de conteúdo. Ah, mas e a genética? A genética é uma outra história, tá? Mas no livro de vocês, as questões de vocês, de ácido nucleico e síntese proteica, com o que a gente está revisando aqui, com o que a gente fez em aula, vocês estão prontos para acertar qualquer questão, tá? Gente, qualquer coisa me procurem, tirem dúvidas, tá? A gente está num ano muito especial, é muito importante que vocês entendam, tá? Não só para questões diretas, mas daqui a pouco para um pré-requisito para mais adiante. Espero que vocês tenham gostado, certo? Até a nossa próxima. Tchau, tchau, gente.